A todos, que a paz e o amor de Jesus envolva os nossos corações agora e sempre. Agradecidos por mais uma preleção na tarde de hoje. E para tanto, vamos nos tranquilizando, serenando nossas mentes e vamos nos ligando aos nossos anjos guardiões que nos acompanham nessa jornada e vamos sentindo derramar-se sobre nós vibrações de paz, amor e harmonia. Vibrações estas que vêm dos corações generosos de Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Maria de Magdala, nosso exemplo de reforma íntima, de renúncia e de transformação para o bem. E Maria de Nazaré, que com seu manto de luz nos envolve com muito amor e com muito carinho nos leva à presença do Mestre Jesus, em que, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos e pela oportunidade desta vida. E assim Jesus nos abençoa, nos ampara e nos fortalece. E através da prece que Ele nos ensinou quando aqui esteve entre nós, nos eleva ao nosso Pai Criador. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja. E a preleção do dia de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 79, e tem como título A Cada Um. E Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. E diz esse versículo seguinte: levanta-te direito sobre os teus pés. Essa passagem é de Paulo quando esteve na cidade de Listra. E quando Paulo estava chegando na cidade, encontrou um homem que estava sempre sentado, porque ele não podia se levantar, ele era aleijado dos pés. E Paulo percebeu que ele estava triste, né, por estar ali sempre sentado, e disse que nunca tinha caminhado. E Paulo se dirigiu a ele e fez uma prece e pediu para ele levantar-se sobre seus pés. E esse homem pegou e levantou e saiu caminhando. E quando, pelo fato de ele ter feito este ato, né, as pessoas em volta entenderam que Paulo poderia se comparar a um Deus. E começaram a fazer uma série de movimentos nesse sentido. E começaram a preparar uma cerimônia religiosa, mas nessa cerimônia eles providenciaram os animais para sacrifício. E Paulo não aconselhou que eles fizessem isso, porque Paulo não tinha nada de extraordinário, era uma pessoa normal como todos, e que não precisaria fazer esse gesto de sacrificar animais. Mas as pessoas não atenderam aos anseios de Paulo e insistiram nessa cerimônia religiosa de sacrifício, sacrificando os animais.
E houve aí um desentendimento a ponto dessas pessoas apedrejarem Paulo, levando a Paulo à inconsciência. E aí ele, posteriormente, Paulo teve ajuda de outras pessoas, mas essa é um resumo dessa passagem de Paulo nessa cidade de Listra, e que traz uma série de pontos para a nossa reflexão. E vamos ver então como que Emmanuel interpretou essa passagem. Então Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da Terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galiléia. Porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde à enfermagem e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, aguardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente, sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhes não pertencem. Então, nessa passagem, traz alguns pontos para a nossa reflexão. O primeiro deles é essa questão de nós sermos, como diz a Emmanuel, de modo geral, nós somos cegos da espiritualidade, ou seja, nós somos analfabetos espirituais. E a passagem de Paulo na cidade, quando ele pediu para que o aleijado levantasse, é uma simbologia, né, desse ponto de reflexão. Ele diz: levante sobre os teus pés. Isso significa que nós devemos olharmos e procurarmos a nossa condição espiritual. E isso nada mais é do que o autoconhecimento. Então, é um movimento que nós devemos fazer para nosso autoconhecimento, ou seja, avançarmos, penetrarmos na nossa essência propriamente dita, né? Porque a dimensão física é uma parte somente, e nós precisamos da nossa completude, ou seja, da nossa a vivenciar a nossa essência. Essa é a importância de nós termos
o buscarmos o autoconhecimento, né? Ou seja, inclusive tem aquela passagem de Sócrates, né, de mais de 2.400 anos, quando ele disse que nós conheça-te a ti mesmo. Então, é um movimento que se faz necessário a gente buscar a nossa essência, para nós nos completarmos nas nossas vidas, nas nossas jornadas, né? E também nessa passagem de Paulo existe uma questão bastante interessante, que é a nossa responsabilidade por essa ação de nos conhecermos, né? Porque realmente esse conhecimento ele traz alguns desconfortos, né? Nessa passagem de Paulo, de uma forma simbólica, a questão do sacrifício dos animais, né? Ou seja, eu sacrifico um animal e resolvo o meu problema. Então isso não é nos responsabilizarmos por nós mesmos. Ninguém vai resolver os nossos problemas se não for nós mesmos, né? Então, aqui também tem um ponto muito importante de nós assumir. Primeiro, nós termos o nosso autoconhecimento, penetrarmos na nossa essência e depois assumirmos a responsabilidade dessa transformação para melhor. Mas para assumir, nós temos que reconhecer essas deficiências, né? Então, é muito importante que nós tenhamos a responsabilidade do autoconhecimento e de buscar a melhora, a nossa melhoria, né? E outra questão também que traz aqui, muito claro, que é a presença de Paulo levando a mensagem do Evangelho. Ou seja, nós associando ao movimento de buscarmos o autoconhecimento, pautado pelos ensinamentos do Evangelho, nós realmente buscamos a nossa completude, né? E isso nós vamos deixar sair daquela condição de cegos espirituais para termos uma vida mais sadia, mais saudável, mais harmônica, né? Que é a razão da nossa existência. E é lembrar também que quando nós buscamos a melhora, né, a saúde espiritual, esse é uma atitude que nós fazemos para a eternidade, né? Não é só por um momento, porque toda melhora física ela está sujeita a uma recaída, né? Agora, a nossa melhora espiritual, ela é eterna, é perene. Então nós temos que buscar fazer esse movimento da nossa essência, né? Buscar o entendimento da nossa essência e melhorarmos, né? A nossa condição espiritual. E quando nós fazemos isso, nós religamos, nós fazemos um movimento em direção à divindade. E quando nós conseguimos fazer esse movimento pautado pelo Evangelho, que nada mais é do que as nossas atitudes amorosas, né, pautadas pelo amor, nós sintonizamos e nós nos conectamos a Deus. Então é essa a mensagem de que nós façamos esse movimento para que nós tenhamos a condição de nos conectarmos a Deus. E quando a gente faz esse movimento, todas as forças da natureza, as forças do bem, se comportam, né? Essas forças ficam a nosso favor e nós vamos ter uma vida mais saudável, tanto fisicamente como espiritualmente. Então, a lição de hoje, ela nos proporciona o entendimento de que nós devemos buscar essa nossa essência pautada pelo Evangelho e nós nos conectarmos com a divindade, com Deus, né? Então, esses pontos de reflexão para nós pensarmos e elaborarmos durante a semana,
para que nos auxilie em nossas vidas, né? E agora vamos nos tranquilizando novamente, vamos abrindo nossos corações, expandindo, entrelaçando as nossas auras e vamos desejar bons pensamentos, bons sentimentos em forma de vibração. Vamos vibrando intensamente pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrando por todos aqueles países que estão sendo impactados por essa pandemia, vibrando também com muito carinho pela equipe de saúde. Vamos vibrando por aquela pessoa que passa em nossa mente neste momento, vibrando pelos nossos desafetos. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, vamos imaginando seu contorno todo iluminado. Vamos vibrando pelos nossos governantes. Vamos vibrando por todas as religiões. E vamos imaginando Jesus adentrando pela porta principal de nossos lares e Jesus percorrendo todos os cômodos, e seu amor e sua luz são tão intensos que transbordam por portas, janelas, beneficiando nossos vizinhos e todo o quarteirão. E humildemente vamos pedindo vibrações para nós mesmos, seres ainda tão necessitados que somos da graça de Deus. Que assim seja. E mais uma vez, agradecidos, e desejo a todos uma boa semana, com muita saúde, paz e harmonia em seus corações. Que assim seja.